Bom dia, minha gente. Olha só, vou fazer a correção aqui das questões 1 e 2 da página 86 do nosso livro didático, que são questões sobre função afim, certo? Na última atividade a gente viu o conceito de função afim, viu alguns exemplos de aplicação de função afim da parte introdutória, né? E viu também a forma genérica de uma função afim, que uma função afim vai ser a função que tem essa característica aqui, ó, essa cara f de x, a minha saída vai ser igual a x mais b, com esses a e b sendo números reais, certo? Então vejam que a função afim, para encontrar a saída, a gente vai ter um termo com x, né? X, aqui é a mesma coisa de ser elevado a 1, em termo do primeiro grau, mais outro termo que é só o número, um termo independente, certo? Então, se a função puder ser escrita com essa cara aqui, ela vai ser uma função afim. Aí a primeira questão pedia para você analisar quais dessas funções aqui são afim, e no caso das que são afim, a gente dizer quais são os coeficientes A e B. Então, vamos analisar uma a uma. Primeiro, a letra A. Essa função g de x, que é igual a 2x mais 4, será que ela é afim? Ela tem essa cara aqui, ela tem essa característica? Sim, ela é uma função afim. Certo? Essa função aqui é uma função afim. E quais são os coeficientes A e B dessa função? O coeficiente A de uma função afim é o número que está junto com o x, coeficiente do x. Nesse caso, 2. Pega o sinal também aqui, ó. Como é positivo, como não tem sinal, é positivo. Então, aqui vai ficar o A, que é igual a 2, e o B, que é o termo independente, o número que está sozinho, o 4. Aí pega o sinal, vai ser o 4 positivo. Então, essa função é uma função afim, e os coeficientes A são 2 e o coeficiente B é 4. O coeficiente A2, B é 4. Letra B, vamos analisar essa função I de x igual a 2 mais x ao quadrado. Essa função, ela não é uma função afim. Por quê? Se você observar, o x aqui, o termo que tem o x, está elevado ao quadrado. E numa função afim, o x é do primeiro grau, certo? O x não pode ter expoente. Se tiver, o expoente vai ser 1, certo? A gente não precisa colocar quando o expoente é 1, né? Então, no caso, a função afim, o x não vem com o expoente, certo? Pode vir com 1, mas não com o expoente 2. Então, essa função ela não é afim, ela é uma função do segundo grau. Depois a gente vai ver e vai estudar a função do segundo grau, certo? E a letra C, f de x igual a menos a raiz quadrada de 3, ela é uma função afim. Mas, professor, ela não tem o termo com x, mas a função afim não precisa ter o termo com x. Se não aparecer é porque o A vale 0. Se o A for 0, o termo com x não aparece. E o coeficiente B dessa função vai ser a constante aqui, no caso, a raiz quadrada de 3 negativo, que é o termo independente. Eita, aqui é menos a raiz quadrada de 3, que é negativo, certo? Então, essa função aqui, ela recebe um nome especial, ela é chamada de função constante. Quando a função afim não aparecer o coeficiente A, quando o coeficiente A for 0, a gente diz que ela é uma função constante. Toda saída dela leva para um único valor, que nesse caso aqui seria menos raiz quadrada de 3. Aí a gente vai agora para a segunda questão. A segunda questão dizia assim:
Dada a função dos reais nos reais, aí a função é essa aqui. F de x igual a menos 3x mais 1. Lembrando que a nossa saída aqui, o nosso f, o nosso y, a gente encontra fazendo 3 vezes o valor de x mais 1, né? Então aqui a gente tem a regra da função, a lei de formação. Aí a função é essa e a questão pedia para você calcular em cada termo aqui, em cada letra, pedia para calcular alguma coisa. Na letra A, pedia para calcular f de menos 2. Percebam que nesse caso aqui, ó, o que está entre parênteses é a nossa entrada, é o nosso x. Nesse caso, o x vale menos 2. Então, eu vou calcular f de menos 2. Na segunda parte aqui da função, no lugar de x, meu valor vai ser menos 2. Então, aqui vai ficar menos 3 vezes, no lugar de x, eu coloco o valor que eu estou trabalhando nessa questão, que é menos 2. Mais 1. Para resolver aqui, ó, primeiro a multiplicação, menos com menos dá mais, 3 vezes 2 que dá 6, mais 1 que vai dar 7. Então, f de menos 2 vai ser igual a 7. Quer dizer que nessa função aqui, quando a minha entrada, quando o meu x for menos 2, quando o meu x for menos 2, o meu y vai ser 7. Minha saída vai ser 7, certo? Então, a gente vai agora para a letra B. A letra B já é um pouquinho diferente. Ela pede para você calcular o x para f de x igual a 0. Nessa questão, não foi dado o x. Nessa questão, a gente vai calcular a entrada, mas foi dada a saída. A saída vale quanto aqui? Vale 0. Então, na função f de x, vou repetir aqui a função genérica, igual a menos 3x mais 1. Nesse caso aqui, a gente quer calcular o x. E veja que o f de x foi dado, vale quanto? F de x vale 0. Então, a minha saída sendo 0, quanto é que vai ser a minha entrada? Aí eu vou resolver essa equação aqui para descobrir o valor de x quando o f de x for 0. Então, aqui, vamos passar o menos 3x para o primeiro lado. Ficaria 0, aí ele vem positivo, né? 0 mais 3x, que dá 3x, igual a 1 positivo. A mais 1, não precisa colocar aqui o mais. Então, vai ficar 3x igual a 1. Para finalizar, a gente passa o 3 para o segundo lado dividindo. Vai ficar 1 sobre 3. É o meu valor de entrada para a saída da 0. Então, nesse caso aqui, quando o x for 1/3, quando o x for 1/3, o meu y, minha saída, vai ser 0. Certo? Eu tenho o par ordenado aqui, 0 para a saída quando a entrada for 1 sobre 3. Na letra C, pede para a gente calcular f de raiz quadrada de 2. Então, veja que aqui, mais uma vez, ele deu a entrada, ele deu o x. Então, na parte esquerda da função, da nossa função, que é essa aqui, né? Menos 3 vezes x, só que nesse caso o x é raiz quadrada de 2, mais 1. Lembrando que nossa função é essa, né? Ó, nossa função é f de x igual a menos 3x mais 1. Então, como eu quero calcular o f de raiz quadrada de 2, vejam que meu x vale raiz quadrada de 2. No lugar de x, raiz quadrada de 2. O livro, lá no final, ele dá essa resposta aqui, porque isso não daria para desenvolver, a não ser que a gente calcule a raiz aproximada de 2. Se a gente fizer a raiz aproximada de 2, vamos usar aqui raiz quadrada de 2 igual a aproximadamente 1,4. Então, se a gente fizer aproximado aqui, ó,
vai dar, se a gente fizer no lugar da raiz quadrada de 2, 1,4, vai ficar menos 3 vezes 1,4, que dá menos 4,2, mais 1. Se eu devo 4,2 e tenho 1, vou ficar devendo 3,2. Então, a gente encontrou aqui a nossa saída, quando a entrada, a nossa saída aqui, ó, quando a entrada... Bom, o vídeo tinha cortado aqui, a gente parou aqui, ó. Essa questão foi dada a entrada, o valor de x, a raiz quadrada de 2, para a gente calcular a saída. Substituindo na função, no lugar de x, colocamos a raiz quadrada de 2, um valor aproximado aqui, né? Então, encontramos a saída aproximada, que é menos 3,2, quando a entrada for raiz quadrada de 2. E para finalizarmos, a letra D, eu tinha respondido ela aqui com o celular parado o vídeo. Vou ter que refazer. Mas, enfim, olha só. A gente quer o valor de x quando f de x for 19. Então, vejam que aqui a gente tem a saída, né? A gente tem o f de x, que é 19. A minha função é f de x igual a menos 3x mais 1. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar 19, que a questão me deu esse valor aí para o f de x. Então, 19 no lugar de f de x, que é igual a menos 3x mais 1. Resolvendo essa equação aqui, a gente vai descobrir o valor de x quando o f de x for 19. Então, vamos resolver aqui, ó. Para resolver, vamos organizar o termo com letra. Eu vou passar para o primeiro lado. Menos 3x, quando vinha para o primeiro lado, era negativo, vem positivo. Inverte sinal. O mais 1, a gente não mexeu com ele, continua do segundo lado aqui. E o 19, que era positivo do primeiro lado, a gente vai passar para o segundo lado, vem negativo. Então, ficou 3x igual a 1 menos 19. Lembrando que a gente inverteu aqui os lados do 3x, que era negativo, veio positivo. E do 19, que era positivo, veio negativo para o segundo lado. Resolvendo aqui, 1 menos 19, que dá menos 18. Devo 1, tenho 19, ou melhor, tenho 1, devo 19, vou ficar devendo 18. Então, ficou 3x igual a menos 18. Para finalizarmos, a gente passa o 3 para o segundo lado dividindo, né? Vai ficar x igual a menos 18 dividido por 3, que vai dar x igual a menos 18 dividido por 3, que dá menos 6. Então, a nossa entrada, o nosso x vai ser menos 6 quando nossa saída for 19. Percebam que essas questões que a gente acabou de resolver, essas alternativas aí esses itens da questão 2, ele dá a função e ele ou dá a entrada e pede para você calcular a saída, foi o que a gente fez aqui, ó, na letra A e na letra C, foi dado o valor de x e pediu para você calcular a saída. Aí você coloca no segundo lado da função, no lugar do x, coloca o valor dado, resolvendo você encontra a saída, o nosso y, o f de x. Ou a questão deu a saída, o valor de f de x, para você encontrar a entrada, o x, o valor do x, para essa saída que foi dada. Então, nesse caso, a gente, na função, no lugar do f de x, a gente coloca o valor que foi dado e resolve a equação para descobrir o valor de x, para descobrir o valor da entrada, certo? Lembrando que quando a gente trabalha com função, sempre vai ter, dentro da nossa lei de formação, vai existir infinitos pares ordenados que, para cada valor de x, tem um valor de f de x, um valor de y correspondente. Então, a gente está trabalhando e descobrindo aí esses pares. Para um valor que já foi dado, a gente está tentando descobrir o outro, nessa questão 2 aqui, certo? Abraço a todos, qualquer dúvida, só mandar mensagem.